dia! Que bom ver você aí do outro lado, preparado para suas atividades, para as aulas desta semana. Estou muito feliz em te ver. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Na verdade, eu ainda estou com saudade, porque eu quero vê-los, quero poder conversar pessoalmente com vocês, ver a nossa classe reunida. E você, tá com saudade do quê? Você tá com saudade, talvez, de alguém que você não tem visto por causa dessa quarentena? Tá com saudade de fazer algo que você gostava de fazer e também não tem feito por causa do isolamento social? Conta pra mim do que você tá com saudade, viu? Deixa um comentário aí pra mim dizendo do que você tá sentindo saudade. Eu sei que Jamila vai me responder, mas eu gostaria que outras pessoas também respondessem do que estão sentindo saudade. Será que se você viajasse, ficasse um tempão longe do seu país, da sua cidade natal, será que você sentiria saudades do lugar que você nasceu, da sua cidade? Será que você sentiria saudades do Brasil? O que você mais gosta no Brasil? Eu gosto demais do calor, das praias. Eu amo ir à praia. E você? Eu não sei do que você sentiria saudades, mas eu sentiria saudades disso, porque tem muitos lugares no mundo que são mais frios, né? São frios e às vezes não tem o mesmo sol, os mesmos lugares tão bonitos como tem aqui no Brasil. Mas eu também sentiria saudade, sabe, das pessoas, porque as pessoas no Brasil são mais assim calorosas, são mais próximas e eu sentiria muita saudade disso também. Mas, por falar em saudade, eu vou mostrar para você algumas fotos do Rio de Janeiro antigo. Isso mesmo, algumas fotos de um tempo antigo do Rio de Janeiro para você ver como era antes e como é hoje, tá bom? Eu vou te mostrar uma vista do Corcovado. Essa é a vista do Corcovado antigamente e agora uma vista mais atual e outra mais atual ainda, né? Vou te mostrar também uma foto do lugar do Cristo Redentor, quando ainda nem Cristo Redentor havia. Tá vendo? Que legal! Ali é o lugar onde foi instalado o Cristo Redentor, mas nesse tempo ainda nem tinha Cristo Redentor. E essa outra foto é da construção do Cristo Redentor. E essas fotos mais recentes. Interessante, né? Você viu como teve algumas mudanças nesses lugares do Rio de Janeiro? Se você pesquisar também outros pontos turísticos, fotos antigas e fotos atuais, vocês vão perceber algumas diferenças. Algumas diferenças nas construções, o aumento da cidade e às vezes até mesmo alguma diferença um pouco assim não tão boa, né? Que é quando as coisas vão se estragando e ninguém cuida, né? Vai se depreciando e não tem ali um cuidado com esses pontos turísticos. Mas não é o caso dessas fotos que Tia mostrou. Sabe, nós vamos começar hoje a estudar um novo capítulo do nosso livro de língua portuguesa. Eu quero que você abra o livro aí na página 25, porque você vai ouvir uma declamação desse texto. E esse texto ele vem falando justamente sobre o que nós estávamos conversando agora, sobre saudade. Então eu vou parar um pouquinho e vou colocar a declamação do poema para você ouvir. Tá na voz de uma outra pessoa e eu quero que você preste muita atenção, porque um poema é um texto artístico. Nesse caso ele é um poema artístico e ele tem a intenção, ele tem rimas, ele tem um ritmo e eu quero que você preste muita atenção em como é feita essa leitura. Claro que eu vou querer que você treine e que você declame para mim também esse texto. O texto que nós vamos ler se chama Canção do Exílio. Você já está aí na página 25? Podemos começar a leitura? Ok, nós vamos começar a leitura. A terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda
Já viste as palmeiras onde canta o sabiá? Gostou da declamação do texto? Muito bem, eu vou aguardar o seu treino e a sua declamação. Quando estiver bem bacana a sua declamação deste poema, você me envia, tá bom? Eu vou gostar muito de te ouvir. Bem, esse texto, como nós já falamos, ele é um poema. E os poemas, você já observou que a estrutura dele é diferente da estrutura do texto em prosa, não é? É bem diferente dos textos que nós estávamos vendo até então. E qual é a diferença que você pode observar? Bem, ao invés de ser escrito e organizado em parágrafos, as ideias são organizadas em versos. O agrupamento desses versos se chama estrofe. Por exemplo, a Canção do Exílio, ela tem aí 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, sendo que as primeiras 3 estrofes, elas possuem quantos versos? 4 versos. E as últimas 2 estrofes enroscou. E as últimas 2 estrofes possuem 6 versos. A estrofe que se chama, a estrofe que tem 4 versos, ela se chama quarteto. E a estrofe que tem 6 versos, ela se chama sexteto. Então esse é um texto escrito de forma de poema. É um gênero textual artístico. Ele tem como função, como objetivo, expressar arte, beleza, ritmo. Então ele normalmente também traz, o texto de poema, ele também traz rimas, o que é bastante interessante e bem bacana de ler e de também ter alegria, o prazer de identificar essas informações artísticas, essas características artísticas aí na leitura do texto. Bem, qual é o tema desse texto? Você conseguiu perceber qual é o tema, sobre o que o autor queria falar quando ele escreveu esse texto? Se você falou saudade, você acertou. É exatamente isso mesmo. Ele estava com saudade. Mas ele estava com saudade de uma pessoa? Não. Ele estava com saudade da sua terra natal. Aí no texto, em alguns momentos, ele fala lá e cá. O que significa lá? Bem, lá é o lugar onde nós não estamos. E cá é o lugar onde nós estamos. Isso mostra que o autor, ele estava, quando ele escreveu este poema, ele estava no Brasil ou ele não estava no Brasil? O que você acha? Isso mesmo, ele não estava no Brasil. E sabe onde ele estava? Ele estava em Portugal, em Coimbra. Ele havia ido fazer faculdade lá e ele estava estudando em Coimbra quando ele sentiu saudade da sua terra e escreveu este poema para nós. E sobre o que mais que ele ressalta? O que ele ressalta a respeito da sua terra natal? Ele vem falando sobre as belezas naturais, não é verdade? Ele vem falando sobre as características desse lugar, sobre os pássaros. Olha que coisa linda, né? Muito lindo mesmo. A Canção do Exílio, pessoal, ela foi escrita por quem? O nome do autor deste poema é Gonçalves Dias. E quem foi o Gonçalves Dias? Você tá vendo aí na página 25, tem um box com uma foto bem pequenininha dele. Eu vou colocar aqui para você ver uma foto um pouco maior, talvez dê para você ver melhor quem foi o Gonçalves Dias, tá certo? E o Gonçalves Dias, o nome completo dele era Antônio Gonçalves Dias. Ele nasceu no dia 10 de agosto de 1823 e faleceu no dia 3 de novembro de 1864. Além de escritor, poeta, ele foi também advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo brasileiro. Ele tinha um prazer de estudar as línguas indígenas, inclusive escreveu um poema chamado Ijuca-Pirama, que faz referência a indígenas, e também gostava muito de pesquisar o folclore brasileiro. Mas, sem dúvida, a Canção do Exílio é um dos seus textos mais famosos e que, inclusive, olha que bacana, ele foi usado, trechos deste poema foi usado no hino nacional. Você já reparou? Será que você não percebeu quando houve a declamação que você já conhecia uma dessa partezinha desse poema? Exatamente, porque foi usado justamente lá no nosso hino nacional. E lá no hino nacional, se você observar escrito o nosso hino nacional, a parte que foi usada do poema de Gonçalves Dias, essa parte, ela vem entre aspas. Isso mesmo, entre aspas, que são aquelas, aspas.
Entre aspas, certo? Por que que veio entre aspas? Pessoal, sempre que nós vamos citar uma frase, uma fala, ou vamos escrever algo que outra pessoa escreveu, para deixar bem claro que aquela fala não é nossa, nós colocamos entre aspas, para mostrar que aquela fala é de uma outra pessoa. E no próprio hino nacional, se você for aí na página 28, você vai ver a comparação, o próprio hino nacional traz entre aspas os trechos que foram tirados do poema de Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. E esses trechos são o verso: nossos bosques têm mais vida e nossa vida no teu seio mais amores. Então, nossa vida e mais amores. Foram trechos tirados aí da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula de português de hoje. As atividades que você vai realizar estão na página 26 até a página 28. Coloca a data, hoje é dia 27 de abril de 2020. Você vai fazer o cabeçalho no seu caderno para responder as questões que precisam ser escritas no caderno. Não esquece de identificar o título do exercício e também a página na qual ele está, que vai ficar melhor depois para a gente ter um caderno mais organizado, ficar mais fácil de fazer a correção. E também você vai fazer um exercício dos pronomes. Sabe aquelas folhas que a tia mandou, que vocês pegaram com a tia Gabi? Papai ou a mamãe pegou com a tia Gabi? Lá tem um caderninho de atividade dos pronomes. Então vocês vão responder, tem o texto pinguins, vocês vão ler o texto pinguins e vão responder as questões do texto e depois vai vir falando sobre pronome e você vai fazer as atividades de pronome no seu caderno. Combinado? Qualquer dúvida você já sabe, eu estou aqui, você me manda uma mensagem, você me manda um alô. Não esquece de deixar aquela curtidinha e de assistir as suas aulas todas, tá bom? Então até daqui a pouco, na próxima aula, boas atividades!